É, Jesus. É, Jesus. Aleluia. Eu queria pedir pro Luiz. Já entregou as folhas, Luiz? Para todos? Todos têm a folhinha? Essa folha é para você guardar. Amém? Das aulas. Eu creio que o Senhor vai te ajudar muito. A palavra de Deus diz: passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Essa folha parece ser simples, mas o que contém nela é eterno. Muitas coisas a gente pensa, mas a palavra do Senhor permanece, não importa. Aleluia. Deixa eu fazer uma recapitulação. E me dê o teu coração essa noite para a gente poder terminar essa série de Conquistando a Terra Prometida, amém? Quantos já estão sentindo que estão pisando num lugar de maior paz? Aleluia. Espírito Santo é poderoso, a palavra é poderosa. Eu comecei falando aqui, eu não sei se vocês lembram, dos impeditivos de entrar na terra, amém? Vocês lembram disso? Cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova, murmuração, 1 Coríntios 10. Ofensa, a pedância. A pedância é aquele o popular sabichão. Toda conversa que conversa sabe tudo e nada é novidade, né? Autoafirmação, necessidade de afirmar as suas qualidades ou a sua posição. O saudosismo, que é a supervalorização do passado. Ah, não, no meu tempo era muito melhor, eu descia de carrinho de rolimã, né? As músicas eram muito melhor. Sempre fica preso no passado, não consegue entrar no novo. E eu confesso para vocês, já falei aqui que um dia eu estava preso nisso, porque quando eu comecei a ouvir as músicas novas que a piazada gospel está começando a cantar, eu tive resistência. Eu pensei, gente, mas não tem mais ninguém como David Keelan compondo música. E eu entendi o que o pessoal falava para mim, o pessoal da harpa que falava mal do David Keelan, agora eu entendi. Porque a gente para na cultura, mas as coisas estão mudando dia após dia. Os salmos eram cantados em uma nota só. Vocês sabiam disso? Era quase um canto gregoriano. Mas as culturas elas vão se aperfeiçoando e vão mudando, e o Senhor vai trazendo novidade. Então, se a gente ficar preso no passado, não, mas eu não usava celular, não usava porque não tinha. Eu não ficava na TV, não, porque não tinha, porque senão ia ficar, amém? Então a gente tem que sair desse lugar. O orgulho, pensar muito em si, a motivação errada, quando nós nutrimos motivações que não vêm de Deus. As feridas religiosas. As feridas religiosas estão ligadas com o autoritarismo, exclusivismo, doutrinas baseadas em experiências, promessas irreais, guerras constantes com as pessoas, práticas secretas de reuniões, terrorismo psicológico, né, que a gente acaba recebendo de autoridades, a supervalorização da instituição, supervalorização das experiências acima do amor, o abandono de quem se chama de autoridade ou paternidade, quando nós somos abandonados, que nós temos aquele sentimento, esse homem que era para ser meu pai, esse homem que era para ser meu pastor me abandonou, ele nunca cuidou de mim. Então isso é feridas religiosas ou feridas de autoridade. O espírito de orfandade, que não se sente parte daquilo em que vive, está junto, mas não se sente encaixado junto. E não saber lidar com as crises. Agora, atitude para entrar, né? Aceitar correção, aceitar conselhos, fazer o que Deus mandou sem negociar, ser firme nos ideais, renunciar à bastardia, compreender que não somos, mas estamos em algumas situações, honrar quem nos ofendeu, remir a memória, remir a vontade, memória ao passado, vontade ao presente, e remir a imaginação que é o futuro. Ter consciência de herdeiro e não de servo, ter nos olhos a misericórdia, a compaixão, a bondade de Deus. Amém? Então isso é um resumo de tudo aquilo que eu ensinei nas últimas 7 quarta-feiras. E com certeza tudo isso foi trago numa alta escala de informações para vocês, mas resumidamente são essas palavras. Agora abre a Bíblia comigo em Números capítulo 20, verso 6. Número, capítulo 20, verso 6. Diz assim, até o 12 vai ser, tá? Então Moisés e Arão se foram diante da congregação.
à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirará a água da sua rocha, e darás a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado, a terra prometida. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Presta atenção no verso 12. Porquanto não me crestes a mim. Ele não teve fé, não crestes a mim, para me santificar diante dos filhos. Amém? Muitas pessoas, irmãos, dizem, eu vou contextualizar aqui para a gente poder entrar no lugar onde eu quero. Moisés, muitas pessoas falam: Moisés bateu na rocha e tal, e é por isso que Deus tirou ele da terra prometida e não permitiu que ele entrou e tudo mais. Então tem muitos pensamentos, muitos. E talvez há revelação de diversos pontos de vista dentro dessa passagem. Mas o que eu quero destacar aqui é justamente a ordem clara que o Senhor dá. Ele falou assim, tu não me santificasse diante dos filhos. O que é santificar? É ser separado, é ser consagrado. Tá, mas como ele não separou a Deus? Por que ele não consagrou a Deus? Por que ele não revelou? Sabe o que Deus está falando? Ele está dizendo assim: Moisés, tu não me representou. Mas Moisés estava 40 anos no deserto com um povo que reclamava, que via milagres o tempo todo, que enchia a paciência dele o tempo todo. Ele subiu e ficou 40 dias com o Senhor lá no monte, mas Moisés estava o tempo todo, olhando para Deus, mas de repente o Senhor chega para ele e fala: Moisés e Arão, vocês não me representaram. Como assim? Vocês não representaram a minha santidade. Irmãos, quando eu tive a revelação dessa passagem, a minha vida mudou. Porque a santidade do Senhor, ela é revelada em Êxodo 33. Abre comigo Êxodo 33, 18. Deixa anotado números 20, do 6 ao 13. E abre agora comigo Êxodo 33, 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar a minha bondade. Diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E prosseguiu e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. O que é a santidade? A santidade, irmãos, é simplesmente as características de Deus. Ser santo é ser como Deus, é ou não é? É. E qual que foi as 3 qualidades que Deus revelou para Moisés? Bondade, misericórdia e compaixão. Ele passou e falou: tu verás a minha bondade, tu verás a minha misericórdia e tu verás a minha compaixão. Então, quando o Senhor chegou para Moisés, ele disse: tu não me representasse. É como se o Senhor estivesse falando assim: Moisés, tu entendeu tudo, tu aprendeu tudo, sabe, você se aperfeiçoou, você cresceu, você teve fé, só que tu não exalou bondade, misericórdia e compaixão no modo de atuar. Porque não importa o quanto a gente sabe,
O Senhor me mostrou que não importa o quanto a gente sabe, mas importa o modo em que a gente trata. Moisés, ele sabia, ele estava aperfeiçoado, ele tinha tido a revelação. No Salmo 106, 32 diz, anota aí, 106, 32 e 33. Diz que Moisés se irritou com o povo, se irou com o povo. Mas Moisés falou algo de mentira? Não, era verdade. Era verdade o que Moisés estava falando. Só que o que fez Moisés perder esse lugar foi exatamente a ira. Ele não transferiu para o povo um olhar de um Deus compassivo, misericordioso e bondoso. E é exatamente esse ponto que impediu ele de entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele não conseguiu representar, ele não conseguiu conduzir o povo. Porque ele sabia da verdade, mas ele não agia conforme a bondade de Deus. O olhar de Moisés não estava carregado com a bondade de Deus. Então Moisés sabia o que tinha que fazer, mas ele não sabia o modo. Ele falava a verdade, mas ele matava com a verdade. Porque não importa o quanto a gente sabe, não tem a ver com a pregação, não tem a ver com a performance, não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com o quão inteligente eu sou, não tem a ver com quanta razão eu tenho, tem a ver com quanto de bondade, compaixão e misericórdia tem nos teus olhos para com as pessoas. Moisés perdeu esse lugar. Quando eu tive um batismo de amor em Curitiba, eu lembro que a Sueli mandou uma mensagem para mim, amor, como é que está aí? Eu lembro que eu só respondi assim, eu só sei que eu não tenho valor nenhum. Eu falei para ela. Eu sei que eu não presto, aliás, eu falei. Só isso que eu sei. Porque naquele dia que eu fui para Curitiba, o Senhor me deu um toque, que eu pude ver de alguma forma no meu espírito os olhos do Senhor. De alguma forma. Eu lembro que em um momento o Senhor, é como se Ele estivesse olhando para mim, a única coisa que eu conseguia sentir é como eu sou maldoso, como eu sou perverso, quanta compaixão falta no meu modo de falar, quanta misericórdia, quanta bondade. Eu estou querendo muitas vezes amar, eu estou querendo falar a verdade, eu estou querendo fazer o que é bom, mas eu não tenho as características de Deus em mim. Então eu acho, sabe, eu tenho a necessidade de ter razão. Sabe, irmãos, a única coisa que eu estou pedindo ultimamente para o Senhor, eu falo de verdade isso para vocês, é: Senhor, me ensina a amar um pouco mais. Eu não sei amar. Sabe, eu tenho tido temor de falar, eu tenho tido temor de exortar, eu tenho tido temor até de pregar. Eu tenho falado: Senhor, se eu fizer tudo isso, mas eu não tiver amor, se eu entregar meu corpo para ser queimado, mas eu não tiver amor, não tiver bondade nos meus olhos, não tiver misericórdia e compaixão, se eu não tiver paciência, assim como tu tens comigo, quem sou eu? Eu só sou alguém que, assim como o diabo, sabe da verdade, mas não é cheio de Deus. E aquilo me trouxe um desespero. Eu me lembro que eu comecei a me humilhar diante da presença do Senhor, e a única coisa que eu consegui entender é: para tu entrar na terra prometida, não importa o que tu vai fazer, mas o modo em que tu vai fazer. Porque no começo, quando tu começa a andar com Deus, a tua fé vai romper a tua vida. A nossa fé rompe a nossa igreja, a nossa fé rompe a nossa empresa, a nossa fé rompe com a nossa família, as cadeias que tem. Só que para permanecer o crescimento não é a fé, é o amor. Porque se o amor não for estabelecido, tudo vai ruir. Porque a fé rompe, mas o amor é que mantém o crescimento ativo. Então a gente começa a fazer as coisas na nossa vida e parece que dá certo, tudo está dando certo, mas de repente tudo começa a ruir. Por quê? Porque falta-nos amor. Então a gente chega na porta da terra prometida, a gente fez todos os passos, todas as organizações, todas as disciplinas, todos os sacrifícios, tudo. Mas chega nos 45 do segundo tempo, a gente não entra. Por quê? Porque tudo que a gente fez não tinha a ver com um olhar compassivo, não tinha a ver com misericórdia, não tinha a ver com bondade. E a gente resiste o Espírito de Deus. E a gente bate nas pessoas em nome do amor. E a gente fere as pessoas em nome do amor, assim como Moisés fez seus rebeldes.
não tinha amor. O olhar dele tinha perdido a compaixão. Tem algumas razões do porquê que a gente não representa Deus. E uma delas é o orgulho. Eu sempre tenho a necessidade de ter razão, de querer impor algo. Porque se eu não falar, se eu não impor aquilo que eu penso, aquilo que eu sei, então eu não tenho valor. E esse orgulho me faz eu sempre querer mostrar o orgulho ferido. Não, eu quero ter razão, não importa o que tu pensa. Isso tira a compassividade, isso tira a bondade. A gente não consegue representar o Senhor. E a única forma de nós sairmos e entrarmos na Terra Prometida e gerarmos a Terra Prometida em todos aqueles que estão ao nosso redor. Pastor, eu quero ganhar minha família, eu quero ganhar a igreja, eu quero ganhar a cidade. A pergunta que você tem que fazer não é quantos que você quer ganhar. A pergunta que você tem que fazer é quanto eu estou disposto a amar. E quando o Senhor me revelou isso, eu percebi que eu não amava, por mais que eu tenha sede do alinhamento. Eu tenho sede do alinhamento da verdade, de ser o que Deus quer que eu seja. Só que eu comecei a perceber que o meu olho não tinha amor. Sabe, o Senhor me levou a pensar como Pedro, quando tinha traído Jesus, Pedro olhou para Jesus no meio do Gólgota, indo para a cruz e Pedro olhou para os olhos de Jesus, e quando Pedro olhou para os olhos de Jesus, ele falou assim, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E eu acho isso muito forte, porque o que Jesus transmitiu no olhar para Pedro? Qual que foi o olhar de Jesus para Pedro? Eu me pergunto isso todos os dias, de verdade, porque eu entendi que não importa o quanto eu ensino. Há pessoas que eu ensino há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, mas é o quanto eu amo, o quanto eu estou disposto a estar junto, mesmo que aquilo me machuque 1 vez, me machuque 2 vezes, me machuque 3 vezes, me machuque 10 vezes, me machuque 30 vezes, a questão não é mais eu, a questão é quanto eu quero representar a Deus aonde eu estou, com compaixão, com misericórdia e com bondade. Por que eu ainda quero ter justiça? Por que eu ainda quero fazer a minha vontade? Por que eu ainda quero ter a razão na discussão? O que impediu Moisés foi justamente isso. Provérbios 22, abre lá comigo, 22, 24. Então a primeira característica, uma das primeiras de Moisés, foi justamente o orgulho ferido. Provérbios 22, 24, diz assim: não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. Impaciência. Pessoas impacientes, elas não têm um olhar, pessoas que, sabe o que a Bíblia está falando aqui? Não fique com pessoas com mau humor. Você vai se contagiar, você vai perder o olhar, o olhar de bondade, você vai começar a ter amargura. Não é eu que estou falando, gente, é a palavra. E aí eu te pergunto, e agora? Sabe a pessoa que ela é impaciente, é um cavalo com todo mundo, ou com a esposa, ou com o marido? Então é um lugar onde a gente perde a bondade. Outra coisa também é insegurança. A pessoa vive com a lança na mão porque tem medo de perder a sua fama de bom marido, de boa esposa, de bom obreiro, de bom filho, de bom empregado, de bom patrão. A pessoa tem tanto medo que ela fica que nem Saul com a lança na mão. Enquanto Davi dormia de boa, Saul dormia com a lança na mão, se preocupando em matar alguém que podia querer tomar o trono dele. Então, enquanto você tiver o medo das pessoas tomarem o teu lugar, você nunca vai amar. Porque tu vai ficar o tempo todo tenso. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Alguém pode te atacar. Alguém pode te falar algo que você não gosta. E você tem que estar preparado, porque você não pode perder esse lugar. Sabe, a pessoa insegura, irmãos, é aquela que quer fazer tudo bem rápido. Por quê? Porque se tem outras pessoas que começam a dar opinião no que ela faz, ela já fica com medo. Parece que ninguém pode opinar porque a ideia é tua, então. Eu não posso fazer como eu quero, a ideia é tua.
Principalmente pessoas que vão casar, eu falo muito para os casais. Deixa as pessoas opinar, deixa elas participar. Não precisa ter insegurança de que vão entrar e fazer teu casamento. Eu falo muito isso para os casais. Nós não precisamos ser inseguros. Outra questão que Moisés agiu ali foi com grosseria e falta de amor. Não adianta, irmãos. Não adianta a gente pregar bonito, falar bonito, agir bonito, só que a gente ser grosso e ter falta de amor, seja com a esposa, com o marido. Quando Deus começou a me mostrar isso aqui, eu percebi, Senhor, eu não sou nada. O meu campo de batalha não é no púlpito, não é aqui. O meu campo de batalha é quando eu saio aqui fora e um dia que eu tiver com pressa de ir embora, eu não seja grosso com a Suelen. Esse é meu campo de batalha. É eu ter um coração cheio de amor e olhar nos olhos dela e falar, meu amor, vamos embora, eu estou cansado. Já, tu está cansado, eu não, por exemplo. Tu está cansado, eu não. Tudo bem, mas vamos embora, eu estou muito cansado. A grosseria, a falta de amor é que tirou, porque ele se irou com as pessoas. E acima de tudo, em Salmos ali mostra que o modo em que Moisés falou. E isso aí Deus me arrebentou, irmãos. Quando o Senhor me revelou isso, o Senhor me arrebentou. Porque o modo em que a gente fala vai gerar nas pessoas o senso de justiça própria. Ou o senso de arrependimento e redenção. E eu comecei a perceber que o que eu estava gerando através de mim eram pessoas simplesmente que queriam, pelo meu apreço pela verdade, ou pelo meu apreço de deixar tudo certo, tudo alinhado, mais opressão do que cuidado e bondade. Porque a base do Senhor é bondade, é misericórdia, é compaixão. Ainda que Ele é justo, mas se Ele não fosse compassivo, nós já estávamos mortos. E eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu coordenei pessoas, seja na Zion, seja na igreja, seja nas empresas, qualquer uma que eu trabalho, ou que eu trabalhei, e eu comecei a ver, meu Deus, Senhor, como eu sou terrível. Me dá mais amor, Senhor. Me dá mais amor, Senhor, para eu não ser contendeiro, para eu ter paciência ao falar, para eu ouvir a dor daquele que vem falar comigo. Não permita que quando eu tenha razão, eu passe que nem um tanque de guerra em cima da pessoa. Não permita isso, Senhor. E é terrível, irmãos, porque é automático. Se você vê, Moisés não agiu, Moisés reagiu. E o problema é que é a nossa reação que define o quanto a gente está no Senhor, não é a nossa ação. É a nossa reação quando somos confrontados, quando somos cobrados, quando alguém nos afronta. É a nossa reação quando alguém nos ataca, quando alguém nos ofende. A nossa reação é que vai definir. Um outro ponto é que Moisés andava com Arão. E Arão, irmãos, eu penso que ele era uma bênção, mas ele era muito carnal. Arão, ele era extremamente carnal. Eu percebo isso claramente toda vez que eu vejo sobre Arão. Arão, ele buscava muito o senso de justiça própria. Arão, quando o povo pediu um Deus, ele deu um bezerro. Ele falou, monta um bezerro de ouro aí, o povo montou. Arão, ele era complicado. E Moisés dava muito ouvido a Arão. Então cuida para quem tu dá ouvido. Cuida. Porque Moisés perdeu a fé no Senhor, e a Bíblia diz que Moisés e Arão perderam a terra. Moisés e Arão andavam juntos. Cuida com as pessoas que você dá ouvido, com os canais, com os youtubers, com as influências, com os blogueiros. Cuida com quem você ouve, as pessoas. Cuidado com quem você está dando ouvido. Por quê? Porque isso pode gerar uma realidade. Você pode perder a compaixão, ou nem chegar nela. Então, o Senhor começou a me mostrar isso. Eu falei, Senhor, mas eu não quero passar por esse lugar. Eu mudo o meu modo. E o Senhor começou a falar, então se humilha. Peça perdão para quem você agiu com grosseria. Quando alguém te ofender, perdoe imediatamente. Desconfie de si mesmo. Não se ache com muita razão. Sabe, quando tu estiver falando, observe a si mesmo e veja, será que eu não estou errado? Sabe, hoje aconteceu algumas coisas que a gente estava alinhando lá no salão, eu, a Sueli, a Dai, a gente alinhando algumas coisas sérias, eu ouvi várias vezes meus áudios, eu falei, Senhor, eu acho que eu estou errado. Desconfie de si mesmo, ouça você falando, ouça, sabe,
Ouça como você se comporta, como você reage, te arrependa. Ah, mas eu não consigo, pastor, não faz mal, te arrependa. E se eu fizer, te arrependa de novo. Só que uma coisa eu sei, que se eu não estiver num lugar de amor, sabe, irmãos, eu não sei vocês, mas a única mensagem que tem vindo no meu coração ultimamente é ame um pouco mais, ame um pouco mais. Não, parece que a teologia perdeu o sentido, não que não devemos estudar sobre Deus, ler livros, tem livros, a gente oferece livros, só que ame um pouco mais, não importa o quanto a gente sabe, importa quanta bondade tem nos nossos olhos, quanta bondade tem. Sabe, quão disposto eu estou a ser ofendido pelo meu marido e pela minha esposa sem reagir à altura? Quão disposto eu estou a ser traído pelas pessoas que estão do meu lado sem reagir à altura? Olhar com a mesma misericórdia que o Senhor olhou para nós desde o dia em que nós nascemos, com a mesma compaixão que botou o coração dele na nossa miséria. Por que eu luto tanto para ter razão contra o meu marido? Por que eu luto tanto só para ter razão? Por que eu tenho que me afirmar com a minha esposa? Por que eu tenho que ter a última palavra? Por que tem esses sentimentos que nos impedem de amar incondicionalmente, de ter paciência incondicional? Por que a gente ainda discute? Por que a gente ainda entra em travas de inflamação no coração? Por que a gente infla? Por que a gente inflama? Porque os nossos olhos ainda não estão cheios de amor. E eu não estou falando para tu se isolar. Eu estou falando para você olhar nos olhos daquele que te ofende e amar. Não tu sair fora pela tangente, mas permanecer com aquele que é o espinho na carne. Transbordando de amor. Não é o modo, não importa a pregação, não importa a performance. Moisés, ele foi desqualificado porque não representou a Deus. Aí depois chega o apóstolo Paulo, alguns séculos depois, chega o apóstolo Paulo e fala: eu esmurro o meu corpo. Amém, obrigado. Eu esmurro o meu corpo para que eu não seja desqualificado. Sabe quando que o apóstolo Paulo fala isso? Ele fala no momento que ele está falando de cobrar. Ele fala assim, eu não sou pesado para o evangelho, gratuitamente eu dou o evangelho, para eu ser parte dele, enquanto muitos estão ganhando dinheiro com o evangelho. Paulo fala isso, está lá em 1 Coríntios, lê lá. E aí ele fala assim, eu esmurro o meu corpo, para eu não ser orgulhoso, para eu não ser irado, para eu continuar amando. Mesmo os coríntios que me falam de mim, que me traíram, a igreja que eu fundei e agora me traíram e me largaram. Sabe, o apóstolo Paulo, ele esmurrava. E eu acho interessante também, assim como Moisés dava muito ouvido a Araão, chegou o tempo de a gente parar de dar ouvido para alguns pastores, gente. Por que você está com qual autoridade que você está falando isso, pastor? Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 11, verso 19. 2 Coríntios 11, 19. Espero que eu não tenha errado. Aqui. Porque sendo vós sensato, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo isto, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. E ali Paulo começa a descrever. Sou hebreu também. Sabe o que ele estava falando? Vocês estão escravos, servos de autoridades que vocês não deveriam estar. Chegou o tempo, irmãos, de a gente parar de ouvir aqueles que não estão alinhados com o Senhor. Chegou o tempo de a gente se levantar, não contra pessoas, mas em nome do amor. Eu não estou falando para ti para começar a discutir com todo mundo. Eu estou falando para ti que pare de dar ouvido para aqueles que querem governar a alma das pessoas. E comece a amar. Não é mais tempo de domínio, não é mais tempo de nada disso, é tempo de servir, é tempo de amar, é tempo de bondade. Senão a gente vai perder esse lugar da terra prometida. Nós não devemos tolerar
aqueles que tentam nos escravizar. Porque eles vão nos machucar, eles vão nos ferir, eles vão nos, sabe, botar um jugo que não é do Senhor. Chegou o tempo que o Senhor está nos chamando para um lugar novo. Um lugar de amor, um lugar de liberdade mesmo. A misericórdia, a bondade e a compaixão é a base. Então não é mais o que eu falo, é como eu falo. Esse é o ponto. Não era sobre a essência que Moisés carregava, é como ele representava a essência. A pergunta que eu faço é: os teus olhos, quando você conversa com alguém, quando você alinha alguma coisa na tua casa, no teu serviço, na tua igreja, com os teus pais, com os teus filhos, o teu olho está transbordando de amor, ou você só quer resolver um problema que tem na tua vida, que tange a você mesmo? Moisés queria resolver um problema, e ele esqueceu que não era para ele resolver seu próprio problema, era para ele continuar representando um Deus compassivo, um Deus misericordioso e um Deus bondoso. Em Gênesis capítulo 50, verso 20 e 21, diz assim, José falando: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou e lhes falou amavelmente. Olha isso, irmãos. José foi açoitado, escravizado, abandonado, vendido, esquecido, injuriado, difamado. E no final da vida dele, ele olha com um olhar de amor para os irmãos. Ele fala assim: vocês planejaram o mal, mas Deus tornou em bem. Não tenham medo, eu sustentarei vocês com o dinheiro que eu tenho. Uau! Que amor é esse, irmãos? Aqueles que te açoitam, aqueles que te batem, aqueles que te rejeitam. E a gente querendo ter razão com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso pastor, com os nossos filhos, com o nosso patrão. Por que os nossos olhos não estão nesse lugar de amor? Para você encontrar esse lugar, declare isso. A palavra diz: declare. Deixa eu te falar uma coisa, em Romanos 5,5 a Bíblia diz que o nosso espírito já está no lugar ágape. O nosso espírito já está pronto. Ele está no ágape, ele está no amor que ama. Não no amor que quer receber, mas no amor que ama. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Declare a palavra. Fala assim: ó Senhor, eu sou esse aqui. 2 Timóteo 1,7. Temos que declarar até tomar posse. Sabe, é o modo. A forma da tua vida vai transformar quando os teus olhos mudarem. A forma da tua vida vai transformar quando você vê um gay, uma lésbica, ou alguém que é imoral ou idólatra. Você não vai olhar com um olhar em que quer simplesmente alinhar a pessoa, mas tu vai olhar com o olhar de um Deus bondoso, compassivo e cheio de misericórdia. Ou quando você vê que alguém está errado, quando teu filho está errado, os teus olhos vão constrangê-lo. O teu coração vai constrangê-lo. É quando você permite ser tocado, é quando você entra nesse lugar assim e fala: Senhor, eu quero ter o teu olhar, me perdoa porque eu não te representei. Não é sobre o que eu tinha que falar para a congregação, é sobre o modo em que eu tenho que falar. Eu errei no modo, eu peguei a tua verdade, eu bati na cabeça das pessoas para elas entenderem, enquanto tu falou a minha verdade foi para tu amar mais, mas em vez de tu amar mais, tu oprimiu mais. Era para tu servir mais, ouvir mais, sentir mais a dor. Mas ao invés disso, você quis ter mais razão. Teu orgulho foi mais inflado. A tua justiça própria foi mais sustentada. E você achou que era alguma coisa porque estava pregando para pessoas. Enquanto tu és a escória da sociedade, rejeitado pelo mundo. Que os nossos olhos, irmãos, não é sobre ter razão. Não é sobre ter razão. É sobre o modo em que a gente fala. É sobre o tanto de amor que a gente tem. Sabe, nesse dia, quando o Senhor me revelou isso por completo,
Eu chorei tanto, irmãos, eu chorei tanto, até acabar a água do meu corpo. Porque eu falei, meu Deus, Senhor, tanto tempo. Eu estou com 30 anos. 30 anos. Quanto tempo eu não te represento? Quantas pessoas não te viram por causa de mim? Porque eu não carreguei a tua bondade, a tua misericórdia. Porque se eu não sou misericordioso, as pessoas não vão saber que Deus é. Se quando alguém me ataca, quando alguém me aflige, eu já reagir com ira, sem misericórdia, compaixão e bondade, a tradução do que a pessoa vai receber é: Deus não está aí, Deus não existe, Deus não ama. Agora, se eu tiver a paciência, se eu tiver o modo de falar, e eu pequei nisso, irmãos, quantas vezes eu, por ter razão, discutia com a minha esposa. Cada vez que ela chega para mim e fala: nossa, amor, eu percebo que você está diferente, o modo de tu falar mudou. Eu falo: meu Deus, Senhor, me ajuda a continuar. Eu preciso mudar o modo. Se eu não for bondoso, se eu não estiver cheio de compassividade, não importa o que eu vou pregar. Eu posso falar sobre o terceiro céu, não importa. Agora, se haver bondade, se haver compaixão e se haver misericórdia, não tem como não entrar na terra. Porque a bondade, a compaixão e a misericórdia nos leva para dentro da terra, no descanso da alma. E todos aqueles que estão conosco vão descansar também, porque eles vão entrar com a gente, eles seguem. Então não tem a ver com o modo, não tem a ver com o quê, tem a ver com o modo. Qual é o modo que eu tenho que falar? Não é o que você tem que falar. Qual é o modo que eu tenho que me comportar? Qual que é o tom de voz? Qual que é o meu olhar? Qual que é a minha motivação? O porquê? Eu quero ter razão? Ou eu quero poder derramar um pouquinho da bondade que eu estou recebendo? É o modo. Deu de açoitamento, deu de bater, sabe? É o modo, a igreja do amor. A igreja sabe, eu estou muito chorão, irmãos, nesses dias. Senta lá na minha mesa, já chora. A Vana senta lá, esse dia já começou a encher meu olho de lágrima. O Vilmário sentou, a gente já chorou. E eu estou muito chorão, porque eu falo: Senhor, nós não somos capazes de entrar na terra prometida, não tem como. Mas o amor dele é capaz. O amor dele é capaz de passar 30 anos sendo rejeitado e mais 3 sendo perseguido, e mais 2 ou 3 dias sendo açoitado diretamente. Ele é capaz. O olhar dele é capaz. Todas as vezes que eu fecho os olhos, eu falo: Senhor, só me lembra novamente daquele sentimento que eu tive, o teu olhar. Aquele batismo de amor, é um olhar. E se eu poder transferir, se eu conseguir amar um pouquinho mais, de alguém falar assim: eu me senti amado, eu estou satisfeito. Eu senti a bondade de Deus, eu estou satisfeito. Sabe, não tem a ver com a gente cantar aqui em cima. Não tem a ver com a performance, com a técnica, com o dedilhado do teclado. Quanto que eu estou amando as pessoas que estão aqui embaixo? Quanto que eu estou jejuando por elas? Quanto que eu estou orando por elas? É o amor. É o olhar cheio de amor. É o olhar de Jesus, compassivo, o olhar que não julga. Quando a prostituta está no chão, ele não está lá para apedrejar. Ele está lá para dizer: dá tempo, se levanta, dá tempo, se levanta. Por que tu pecou? Te arrepende. Talvez chegou o tempo de a gente mudar um pouco da eloquência da nossa fala para ter autoridade. E a gente começar a transbordar um pouco mais de amor. Eu sempre falava: Senhor, eu queria tanto ser que nem aqueles pregadores que falam e cria todo aquele ambiente, aquela coisa toda. E um dia o Senhor falou para mim: tu não é Pedro, tu é João. João, ele era um pouco mais delicado no modo de falar. Ele deitava na cabeça com a cabeça no peito do Senhor. Ele ficava arrumando as redes. Teu modo vai ser um pouco mais brando. E eu sempre ficava cismado: não, mas eu queria ser como tais evangelistas e tal, porque eu sempre curti muito.
E o Senhor falou, eu estou chamando algumas pessoas para diminuir o tom, para falar, para transbordar o amor. Por muito tempo foi o evangelho dos dons, chegou o evangelho do amor. Porque nos últimos dias o coração dos pais se converterão para os filhos e dos filhos aos pais. Chegou o tempo do amor. Chegou o tempo de eu sentir a dor do meu irmão, financeira, emocional, física. Chegou o tempo de nós estarmos unidos de verdade, não de faz de conta. Não num culto, mas com laços de vida. Chegou o tempo de a gente não se preocupar em chamar de rebelde. Mas a gente se preocupar, como eu posso amar eles um pouquinho mais? Como eu posso ajudar um pouquinho mais? E se eu for traído, não importa. Eu não estou fazendo para receber algo em troca. O amor, ele tudo espera, ele tudo sofre, ele tudo crê. Ele não faz nada por usura, por lucro, ele não faz nada. Ele não quer promover a sua vida, ele não quer ganhar algo de alguém, ele não quer saciar as carências emocionais. O amor, ele só quer uma coisa: levar a pessoa amada para um lugar de salvação. Então a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que mudou a minha vida, não importa a performance que você tem, e nem tudo que tu falas, importa o modo em que tu fala. Porque sem o modo correto, tudo que tu faz é palha e vai ser queimado. Sem amor, ainda que eu entregue o meu corpo a ser queimado, de nada me valeria. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, quero orar contigo. O maior impeditivo de entrar na terra prometida, além de tudo aquilo que eu já falei, irmãos, é não ter bondade, misericórdia e compaixão. É eu não conseguir chegar em casa e pensar um pouco mais na minha esposa do que em mim, um pouco mais nos meus filhos do que em mim. É eu ainda querer exigir para mim, é eu ainda querer saciar a minha vontade de te chamar de rebelde, de te chamar de burro, de dizer que tu errou. Não a minha vontade de dizer, vamos que tu vai conseguir, vamos mais um passo. Ah, mas eu errei, tudo bem, tu errou, mas ainda dá tempo. Sabe, chegou o tempo de a gente entrar na condução e não na opressão. Sair da pressão e começar a condução. Conduzir e não cobrar. Conduzir e não oprimir. Chegou esse tempo, irmãos. Porque a igreja Coa nós rompemos. Nós rompemos. Só que o que vai manter o crescimento da salvação é o amor. Não tem mais a ver com a fé agora. Agora é o amor. Porque eles estavam unidos em um só coração, partindo o pão na doutrina dos apóstolos. Havia amor. E Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Tem a ver com amor. Comprar um sanduíche tem a ver com amor. Tocar bateria tem a ver com amor. Cuidar da mesa de som tem a ver com amor. Dar uma aula de inglês tem a ver com amor. Tudo tem a sua base, porque Cristo é tudo em todos. E se nós perdemos o amor, nós perdemos a terra prometida. Que os teus olhos, que o teu coração, fecha os olhos comigo. Senhor, eu te apresento agora a igreja, Senhor. Eu não te peço sobre a vida deles, além daquilo que eu recebi, Senhor. Mas eu te peço, no mínimo, aquilo que eu recebi. Que a revelação, Senhor, dos teus olhos. Que a revelação, Senhor Deus, de quantas vezes nós não te representamos para nossa família. Sentamos para falar mal da mãe, do pai, do irmão. Mas nós não tínhamos amor para servir um café, um chá. Nós não tínhamos amor para orar, nós não tínhamos amor para passar um dia ouvindo os problemas. Os nossos olhares estavam cheios de legalismo, de alinhamento, em nome da tua palavra, matando, dividindo, expelindo, chamando de rebeldes, por causa da justiça própria. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui te pedindo, encha-nos de amor, encha-nos de bondade, encha-nos de misericórdia, encha-nos de compaixão.
És Tu quem está nos guiando, Senhor. Nós queremos olhar os Teus olhos. Nós não queremos ter o olhar daquele que usurpa, daquele que usa, daquele que tem interesse. Nós queremos ser puros como Tu é puro. Nós queremos ser amorosos como Tu é amoroso. Aquele que dá a sua vida pelo seu próximo, e não aquele que usa o seu próximo. Oh, Jesus. Quero ver Tua face, quero tocar. Oh, Jesus. Aumente o nível, Senhor. Aumente o nível. Eu só quero Te amar. Aumente o nível dos nossos corações. Eu só quero ver Tua face. Aumente o nível de amor, Senhor. Teu coração. Aumente o nível de amor. Eu só quero Te amar. Nós não vamos conseguir, Senhor, se Tu não Te revelares para nós. Quero tocar Teu coração. É o modo, Senhor. Corrija a nossa reação. Corrija o nosso modo. Eu quero ser mais amoroso, mais compassivo, mais misericordioso, mais bondoso. Leva-nos para esse lugar, Senhor, para que nós possamos habitar na Tua tenda, para que nós possamos adentrar a terra prometida, rápidos em se arrepender, vagarosos em querer ter razão. Nos leve para esse lugar. Ei, Jesus. Por viver indiferente, lamento. Por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a Ti. Nós queremos ser a resposta no ambiente que nós vivemos, Senhor. Nós queremos conduzir as pessoas que estão ao nosso redor para a terra prometida. Nos ajude a neutralizar a ira através do amor. Nos ajude a nós a respondermos à justiça própria através de misericórdia, compaixão e bondade. Nós não queremos mais revidar. Nós queremos ser como ovelhas preparadas para o matadouro, enviada em meio de lobos, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e para que as pessoas encontrem o caminho da redenção, o caminho da auto-humilhação, o caminho da autonegação, o caminho da entrega, o caminho do temor. Em nome de Jesus, libere sobre nós a bondade, a compaixão e a misericórdia. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Eu creio que o Senhor está fazendo. Dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte. Nós te adoramos, Jesus.